Olá a todos. Hoje nós estamos falando sobre modos de endereçamento e interpretação do código de máquina. Este assunto está no capítulo 6 do nosso livro de referência Digital Design and Computer Architecture, da edição RISC-V, de Sarah Harris e David Harris. Quando nós falamos sobre interpretação do código de máquina, é importante a gente ter em mente que as instruções que estão salvas na memória de instrução, elas estão ali salvas com um conjunto de bits que formam a codificação daquela instrução. É preciso que esses códigos sejam interpretados. Para que isso seja possível, uma das coisas que nós utilizamos como referência é o opcode. O opcode indica como nós iremos analisar o restante das instruções. Por que isso? Vou voltar aqui um pouquinho. Porque cada um dos tipos de instrução, por exemplo, tipo R, do tipo I, do tipo B, S, J, U, etc., essas instruções apresentam campos específicos na sua construção que precisam ser corretamente identificados pela máquina, né? Então, quando nós estamos, através de um exercício, né, aqui nosso, tentando compreender o que aquele código representa, assim como a máquina o faria, é necessário que nós tenhamos esta ideia de que o opcode, juntamente com os outros campos da instrução, eles nos permitem identificar a instrução. Porém, para compreender quais são os campos que nós iremos analisar ali dentro da instrução, é necessário que a gente inicie esse processo com um opcode. Ele vai nos permitir compreender como analisar o restante dos bits. Aí sim nós vamos extrair os campos. Os campos funct7, de 7 bits, funct3, por exemplo, que ditam as funções a serem executadas. Isso, obviamente, a depender do tipo da instrução. Por exemplo, vamos pegar essa instrução aqui, ó, 0x41FE83B3. Primeira coisa que nós fazemos é, vamos escrever aqui em binário esta instrução. Olha só, aqui, deixa eu pegar a caneta, eu tenho exatamente 4, 1, F, E, 8, 3, B e 3. Cada um dos algarismos em hexadecimal é representado em 4 bits. Portanto, escrita a minha instrução na sua representação binária, é possível que eu avalie, a partir do opcode, que é formado por esses 7 bits, qual é o formato das instruções que aqui estão na sequência. Por exemplo, voltando aqui um pouquinho para trás, caso o opcode seja 51, por exemplo, eu sei que eu posso estar trabalhando com a instrução de soma, de subtração, também pode ser a função AND e a função OR. Eu ainda não estou certo, mas eu sei que o 51 está associado a instruções, por exemplo, do tipo R. Né? Nesse caso, para que eu possa compreender qual é exatamente a instrução a ser executada, eu vou precisar dar uma olhada aqui nesses outros campos. Então, voltando aqui para o nosso slide, né? A gente agora, compreendendo que este campo opcode, que para nós é 51, agora sim eu sei que se trata de uma instrução do tipo R, e, portanto, eu posso agrupar os bits correspondentes aos campos que formam o tipo R, a instrução do tipo R. Então, o que eu posso fazer agora? Olha, o opcode 51, é essa parte aqui. Né? O funct3, portanto, eu sei que estão aqui sendo representados nesses 3 bits. Né? Sei que aqui, por exemplo, esses 5 bits é o, deixa eu escrever aqui, é o RD. Sei que aqui é o opcode, né? Sei que então esse aqui é o funct3, né? Sei que aqui, olha só que interessante, eu tenho o funct7, aqui eu tenho o RS, se eu não me engano é o RS2, né? E aqui é o RS1. Se eu estiver enganado, eles estão invertidos aqui. Mas, enfim, sabendo, portanto, o opcode, eu consigo interpretar qual é a instrução sendo executada e agrupar os bits ali correspondentes. Portanto, né, sabendo agora que o funct7 é 010000, ou seja, 32, 4, 8, 16, 32 exatamente, eu sei que se trata da operação de subtração. Podemos fazer também, por exemplo, ou analisar esta instrução aqui, né, que codificada em binário, tem o seu opcode com o valor de 19. Esse valor aqui, ó. 1 mais 2, 3, mais 16, 19. E 19, eu sei que eu estou trabalhando com, olha lá, cadê o opcode 19? Olha só, com uma instrução do tipo I. Tá? Uma instrução do tipo I. Então, isso me auxilia a construir os outros campos. Porque nessa instrução especificamente, agora eu não vou ter mais o funct7, nem o rs2. O que eu vou ter agora é um imediato de 12 bits. Portanto, compreender qual é o opcode
Isso me auxilia a entender qual é a instrução que está sendo executada. Por exemplo, vamos trabalhar com essa instrução que nós acabamos de ver. Se eu traduzo em binário todos esses valores aqui, como nós acabamos de fazer, nós vamos ter esses campos aqui sendo preenchidos, isso agrupando no número de bits que corresponde aos intervalos correspondentes, né? Assim fica este código de máquina dividido já nos seus respectivos campos. Isso a partir da tradução, né, ou a representação desse código em hexadecimal em binário. Agora, sabendo, portanto, que essa instrução é uma instrução do tipo R, já que nós analisamos aqui o opcode, né, vimos que esse valor aqui é 51, então eu sei que eu tenho o RD, o RS1, o RS2, etc. Agora, eu posso representá-los, por exemplo, em decimal, para nos auxiliar na melhor visualização. Então, o RS2 é 31, o RS1 é 29, o RD é 7, o opcode é 51, o funct7, perdão, é 32, representando, a gente já sabe, a subtração, e o funct3 é igual a zero. Isso nos permite agora complementar ou construir a nossa instrução em assembly, né? Portanto, agora eu sei que nós estamos lidando com sub x7, que é o registrador de destino, onde ele faz a subtração dos valores contidos no registrador 29, que é o RS1, e no registrador 31, que é o RS2. O RS2, né, que é o X31, ele é o T6, o T4 é o RS1 e o RD é o T2. Então, se nós escrevermos estas instruções aqui, nós vamos obter os mesmos valores em hexadecimal. Por exemplo, né, T2, T4, T6. Vamos ver aqui no Sonic. Coloco em cima do sub T2, T4 e T6. Se eu executo, simulo esse código aqui, vejamos que a instrução ela é representada, né, como sendo do tipo R, né, os campos aqui correspondem ao tipo R. E se eu vier aqui, né, no processador, só para que eu possa ver aqui o código de máquina, é exatamente aquele que nós vimos, 41FE83B3. Né, 41FE83B3. Portanto, né, nós escrevendo, né, ou analisando, né, o código de máquina, nós conseguimos escrever a minha instrução em assembly corretamente. Aqui nós temos um outro exemplo que parte do mesmo princípio, né? Nós acabamos de fazer a tradução deste valor para os seus respectivos valores em binário. E nisso, conseguindo, portanto, avaliar o opcode, né, que é o 19 nesse caso, e compreendendo que se trata de uma instrução do tipo I, eu posso então formar os campos, né? Agrupando ali os bits nos seus respectivos conjuntos, nos seus respectivos campos de instrução. Isso me dá o valor de RS1 igual a 9, o de RD igual a 7, o opcode 19, o valor imediato de 12 bits de menos 38 e o funct0, perdão, o funct3 igual a 0. Isso me faz compreender que se trata, olha só, de uma instrução com o valor opcode 19, nesse caso é o ADI, né? E eu consigo ver o registrador de destino, que é o 7, X7 aqui, é o T2, o registrador de origem 1 é S1 é o X9, que é o S1, e o valor imediato é o 38. Lembrando que esse valor aqui está representado em complementos em 2. Agora, é importante a gente pensar o seguinte. Sabemos que essas instruções têm, então, os seus respectivos campos, né, onde nós encontramos os valores a serem trabalhados pela máquina. Agora, estamos sempre operando aliás, realizando operações com operandos. E a questão é, onde esses operandos se encontram? Por exemplo, quando nós estamos trabalhando com a instrução do tipo R, nós temos as instruções que realizam as operações apenas utilizando os registradores. Nesse caso, nós poderíamos, portanto, reconhecer que esses operandos se encontram no banco de registradores. Eu posso também encontrar os meus operandos na própria instrução, quando eu trabalho com valores imediatos, né? Eu posso também trabalhar com os meus operandos lá buscando na memória de dados, em que eu tenho um registrador de base, né, que é um valor contido em um registrador, mais um deslocamento, que é o offset, que nos permite acessar uma determinada posição da memória de dados. Também podemos ter instruções como as de salto, né, de desvio, né, e jump and link, por exemplo, nas quais eu faço uma atualização do valor do program counter. E o valor do program counter, ele é atualizado considerando o seu valor atual. Portanto,
o novo valor que é carregado no contador de programas toma como referência ele mesmo. Por isso que o operando é relativo ao PC. Então, nós temos modos de leitura e escrita de operandos, né? Modos de leitura e escrita de operandos, e também temos modos de escrita no contador de programa. Vamos ver como que isso funciona. Por exemplo, vamos lá na instrução do tipo E. Por exemplo, a gente tem essas instruções de soma, S3 e S4, o resultado da soma dos valores ali contidos é salvo em S2, e a subtração de S1 menos zero é salvo em T6. Né? Então, a gente encontra o valor dos operandos nos próprios registradores. Vamos pegar essa primeira instrução como exemplo. O valor contido em S4, o S4, portanto, é um operando, e o valor contido em S3, o S3 também é um operando. Esses resultados, são salvos no registrador de destino, que também é um operando. Então, nesse caso, todos os operandos são encontrados nos registradores. Nós já vimos esta explicação de uma maneira um pouco mais prática, onde essa instrução aqui, que na verdade representa essa anterior, a de S2, S3 e S4, ela é traduzida nesse código de máquina e, por sua vez, é salva na memória de instrução. Os operandos estão, para nós, disponíveis através destes campos existentes nas instruções, na instrução, como nós vimos. E, na prática, isso representa para nós endereçamentos do banco de registradores que nos permite ali ter o acesso ao conteúdo existente. Por exemplo, nesse caso, no qual eu faço a soma dos conteúdos existentes no registrador apontado por A1 e no registrador apontado por A2, ali eu realizo uma soma com esses valores, né? O resultado dessa soma é disponível para mim aqui nessa entrada de dados WD3. E eu salvo esses valores no registrador que está sendo indicado pela porta de endereço A3. Então, todos os registradores aqui estão presentes para mim. No valor imediato, eu tenho, além de um registrador de destino e um registrador de origem 1, o seu campo imediato de 12 bits aqui existente. Né? Ele forma 12 bits e substitui, com relação à instrução do tipo R, os campos de funct7 e rs2. Então, esses operandos estão contidos nas próprias instruções. Por exemplo, vamos simular essa aqui, ó, ADI S4 T5 e menos 73. Vamos voltar aqui no nosso RISC file. Vamos editar aqui. ADI, qual que é o valor mesmo? T5 menos 73. Isso, salvando em S4. 73. Isso? Ok. Vamos ver o que acontece. Olha só, temos aqui, né, a instrução do tipo I. Vejamos que o valor imediato de 12 bits aqui está disponível para nós. No processador, o que acontece? Olha que interessante. A instrução está aqui disponível para nós, o seu código de máquina. O meu registrador de origem 1, ele está aqui sendo endereçado pelos bits de 15 a 19, né? De 15 a 19, esses bits aqui, né? O registrador de destino é o A3 aqui, ó. Ele está indicando para nós 20, que é esse cara aqui, né? Então 16 mais 4, 20. E vejamos que nessa entrada de endereços A2, eu estou inclusive com ela apagada, aqui, né? Está em preto, ela não está destacada para nós. Os valores aqui estão aparecendo. Mas vejamos que a saída, por mais que ela aconteça, exista aqui, eu tenho um multiplexador na saída nesta posição da minha microarquitetura, que neste momento está selecionando a entrada 1 e não a entrada 0. Né? Se eu volto aqui, né, e crio uma outra instrução, por exemplo, do tipo S3, não, S2, S3 e S4, se eu crio esta instrução aqui, nós observamos, né, que aqui neste multiplexador, como nós estamos trabalhando com uma instrução do tipo R, os valores disponíveis aqui em RD1 e RD2 ficam existentes aqui para mim e eu seleciono a entrada 0. Por isso que, neste caso, eu tenho todas as entradas de endereço sendo utilizadas, onde elas me permitem ter acesso aos operandos. Na instrução do tipo I, esta seleção é alterada. Quem gera esse sinal aqui para nós, né, é a unidade de controle. Então, ele tem esse bit aqui, ó, a load source. Nesse caso, selecionando a entrada 1, eu pego o valor que está aqui, ó, na saída deste bloco de extend. O que ele faz? Ele cria, né, um valor de uma palavra de 32 bits, que é, na verdade,
a representação com sinal estendido daqueles 12 bits que vem na memória de instrução, né? Então, vejamos que nós colocamos 73 aqui, né? O valor foi estendido. Vejamos, olha, os 12 bits, vamos pegar aqui, ó, estão aqui para nós, ó, os 12 bits. E o que, que o sinal estendido faz? Ele pega esse último bit aqui, ó, esse que eu estou, né, selecionando e desselecionando, e faz a extensão deste sinal para os 20 bits restantes. Mas a sua representação, que está em complemento de 2, continua sendo o valor menos 73. E este valor para nós aqui aparece aqui, ó. Então, 0 menos 73 me dá menos 73. Este resultado vem para cá, eu seleciono a entrada 0 deste multiplexador de resultado, e o valor disponível para mim aparece aqui no WD3, ou seja, na entrada do banco de registradores, que vai me permitir, então, escrever este resultado no registrador de destino, que é o 20. Né? Lembrando que esta escrita do banco de registradores acontece de maneira síncrona. Vejamos que o WE3, que é esse sinal aqui, ó, corresponde ao read write, register write, ele é igual a 1 neste momento. Então, na próxima transição de subida, já que esse valor é igual a 1, o valor contido em WD3 é escrito na posição indicada por A3, ou seja, no registrador indicado por A3. Então, aqui nós temos essa representação, para caso a gente queira simular posteriormente. E nós também temos esse modo de endereçamento com o registrador de base. Por exemplo, nós podemos utilizar as instruções do tipo load e store, nas quais nós utilizamos de um registrador de referência, né, por exemplo, 0 e T1, e colocamos um offset, que é representado no campo imediato da instrução. Então, a instrução load é do tipo I, e a instrução store é do tipo S. E essa instrução aqui, o valor, né, de 12 bits, ele é formado por este campo e este campo aqui, ó. Olha que interessante, né? Ele é um pouquinho diferente. Vejamos que aqui eu não tenho, por exemplo, na instrução SW, que é essa aqui, ó, a instrução do tipo S, eu não tenho um campo para o registrador de destino. Por quê? Porque eu estou gravando na memória de dados. Então, o store, eu gravo o salvo, né, na memória de dados. Então, não faz sentido eu ter um registrador de destino aqui nessa instrução. É contrário desta outra, que é o load, né? Onde que eu gravo o load? No registrador de destino. Então, o valor lido lá da memória de dados é salvo em RD. Aqui no Store Word, eu não gravo no registrador, eu gravo na própria memória de dados. Por isso que eu não tenho aqui o valor RD, mas eu tenho um campo correspondente ao registrador de base, e eu tenho um outro campo, que é a minha fonte 2, que corresponde ao valor contido no registrador e armazena o valor que eu quero salvar na memória de dados. Ok? Então, basicamente essa é a ideia por trás das instruções load e store. Aqui nós vimos, então, uma representação um pouco superficial, mas que é da instrução do tipo S. Agora, nós temos também, né, esse modo de endereçamento que é relativo ao program counter. Por exemplo, instruções de desvio e jump and link. Por exemplo, vamos pegar esse código aqui. Ó. O que eu faço nesse código? Eu tenho um rótulo que está associado a esta instrução, a de S1, S1, e por sua vez está nesta posição de memória, 0x354. Então eu tenho um código sendo executado e na posição de memória 0x e B0, eu encontro esta instrução aqui, né, que é um salto, que representa um salto condicional. Né? O BNE é o branch if not equal. Então ele está testando se o S8 e o S9 são diferentes. Se sim, se eles são diferentes, ele pula para cá. Né? Ele volta aqui para o L1. Né? Branch if not equal. Se eles não são iguais, quer dizer que eles são diferentes. Se eles forem diferentes, portanto, eu pulo para cá. E o que acontece nesse caso? Eu preciso, na verdade, fazer uma atualização do program counter quando acontece o desvio. Então, se o PC, por exemplo, está nessa instrução, e se ele tem que fazer o desvio, agora, voltando para cá, né, então vamos colocar aqui o PC 1, linha, PC atual. Né, aquele ali é o anterior, esse linha é o anterior. E agora ele veio para cá, foi necessário que o PC tivesse o seu valor alterado com uma quantidade de posições de memória correspondente a esta diferença aqui. Né, essa diferença.
Então, é importante que eu compreenda a necessidade do cálculo desta diferença. Então, vamos supor que no nosso caso, o rótulo ele está na posição 354, né? E a diferença para esta posição de memória é exatamente este valor aqui, ó, B5C. Então, se eu faço aqui, por exemplo, né? Vamos pegar aqui EB0, EB0 menos 354, esse valor é exatamente B5C. O valor em decimal é 2.908. Só que, nesse caso, eu estou voltando, né? Eu estou aqui, né, com um decremento de posições. O valor é menor. Então, eu preciso transformar este valor em, na verdade, menos 2.908. E aí que é interessante, né? Porque para fazer essa codificação do menos 2.908, eu preciso entender esta instrução do tipo B que nós estamos trabalhando. Lá no nosso material de referência, né? Olha só que interessante. Aqui, ó. As instruções do tipo B codificam o imediato com o sinal de 13 bits, representando o deslocamento do desvio, ou seja, branch offset, esse desvio que a gente acabou de, né, colocar aqui, ó, esse delta aqui, vamos colocar assim, né? Eu preciso calcular este desvio, né, que vai ser representado com um imediato, só que de 13 bits. Entretanto, só os 12 bits desses 13 são codificados na instrução. Então, assim, né, voltando aqui, esse delta, por exemplo, menos 2.908, ele vai ser representado em 13 bits. Se a gente olha para baixo, eu tenho 13 bits, exatamente 13 bits, né, do 0 ao 12. Só que, na minha instrução ali, eu só tenho espaço para 12. O que vai acontecer? Né? Apenas 12 desses bits são utilizados na codificação da instrução. O bit menos significativo, por ser sempre zero, já que nós estamos trabalhando com um número par de bytes, será eliminado da codificação, apesar dele existir. Né? Então, como que acontece essa codificação? Olha só, eu represento esse 2908 aqui em complemento de 2. Né? Só para a gente entender de onde que surgiu esses valores aqui. Ó. Vamos pegar aqui, ó, B5C, né? Aqui fica assim, ó, B5C. Então, o B é 1, 0, 1, 1. O 5 é 0, 1, 0, 1. E o C é 1, 1, 0, 0. Só que nós estamos fazendo a codificação aqui, ou melhor, a representação desse número em 13 bits. Então, tem que colocar aqui um zero a mais aqui, ó, certo? Beleza. Agora, eu faço, então, o complemento de 1. Olha só. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, e somo mais 1. Então, 1 mais 1, 0, vai 1. 1 mais 1, 0, e vai 1. Agora eu somo aqui o resto. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 e 1. Então, vejamos que aqui ficou 4, 1, 2, 4, que tem esse 1 aqui, né? Nós temos A e aqui nós temos 4 também. Vamos ver se lá na nossa codificação é isso mesmo. Olha só, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho A, aqui eu tenho 4 também, e eu tenho mais aquele 1. Então, ficou 1, 4, A4. 1, 4, A4. Daí que surge aquela representação. Tá? Então, fizemos a representação desse número em complemento de 2. O que acontece agora? Eu vou fazer uma codificação que é um pouco baralhada. A gente, né, como já dito, omite esse zero da codificação, apesar dele existir. Nós omitimos da codificação pelo fato de nós trabalharmos com um número par de bytes, então o 1 ali seria a representação de um número ímpar, então isso não acontece. A gente não precisa dele na codificação. E utilizamos apenas esses 12 bits aqui na codificação do número imediato. Entretanto, existe uma particularidade nesta codificação. Ela não acontece dessa maneira aqui na sequência. Ela acontece assim. Deixa eu parar aqui. Esse 1, ele vem para cá, e esse 0, ele aparece aqui. Tá? O resto segue na mesma ordem. Ó. 0, 1, 0, 0, está aqui. Estou falando da direita para a esquerda, né? 0, 1, 0, 0. Então, 0, 1, 0, 0. Deixa eu mudar até a cor aqui da caneta para a gente conseguir marcar legalzinho.
Agora, esse aqui, ó, 10101, fica aqui, ó, 101001. E no final, eu tenho o bit 1 aqui, ó, esse cara aqui. Esse 11º bit, ele vem para cá. Isso é uma Isso faz parte do processo de codificação desta instrução especificamente. É assim, né? Então, cada uma das instruções vai apresentar aqui um tipo de codificação. Agora, é importante que a gente entenda que nós estamos aqui tentando compreender os modos de endereçamento, né, que me remete ao local onde eu vou encontrar os meus operandos. Nesse caso, como nós estamos trabalhando com uma instrução que tem como objetivo promover um desvio, esse desvio ele representa, na prática, uma atualização do valor do contador de programas. E nesse caso, como eu estou fazendo uma atualização do PC, do Program Counter, com relação ao seu valor existente, ou seja, o PC, né, PC aqui, ele recebe o valor de PC mais um valor X que corresponde a esse desvio, então nós estamos fazendo uma atualização do PC com relação à sua própria condição. Por isso ele é relativo ao PC. Tá? Então, obviamente que aqui a gente está com o objetivo de esclarecer algumas dúvidas, né? Qualquer dúvida, nós podemos consultar a nossa referência básica, né, para compreender um pouquinho melhor este processo de codificação. Isso, obviamente, que está associado aos vários tipos de instrução que nós temos aqui no RISC-V. Então, é importante que a gente compreenda que existem essas codificações. Bom, este assunto está lá no capítulo 6 do nosso livro de referência, né? Aliás, agora no item 6.4.6, né? E vocês então têm este material lá para a consulta. Então, até o nosso próximo vídeo.